Registros acásticos, o queridinho da família acástica. Vamos bater um papo hoje sobre essa ferramenta, que foi a primeira ferramenta que eu disponibilizei como terapeuta holística. E é uma ferramenta que eu utilizo até hoje, é uma ferramenta muito importante. E vamos primeiro falar o que é isso, né? Registro acástico é um coletivo da consciência cósmica, é um banco de dados universal. E nesse banco de dados tem todas as informações das nossas existências. Passado, presente, vidas paralelas, vidas simultâneas. É conhecido como o livro da vida e traz como símbolo realmente um livro, uma biblioteca, que está disponível para todo mundo, só que fica de forma inconsciente. O termo a caixa é o todo, é a manifestação do todo. E os registros acásticos, eles são os arquivos que existem dentro do acaixa. Na leitura acástica, ou uma leitura de registro acástico, a gente desperta muitas das coisas que são necessárias para o nosso desenvolvimento. E qual é o objetivo dessa ferramenta, dessa sessão? É trazer conhecimento para a pessoa de coisas que ela carrega, que são oriundas de outras existências. E essas coisas que a pessoa carrega, que é oriunda de outras existências, pode ser tanto benéfico quanto nocivo. Por quê? Vamos dizer que em algumas vidas a gente não trabalhou o nosso Dharma, nós não trabalhamos a questão do impulso espiritual na matéria. E o que é esse impulso espiritual na matéria? É o karma. Que muita gente, né, acha que karma é ruim, e não é. O karma é esse impulso natural do ser humano de manifestar na matéria, na fisicalidade, na existência, aquilo que ele precisa fazer, aquilo que ele precisa, que ele tem inclinação, né? Então, vamos lá. Em algumas vidas, eu não consegui ter o aprendizado em determinada situação, eu tive alguma doença, eu tive algum desafio que eu não consegui, de uma forma tranquila, resolver. Tudo isso fica armazenado nos nossos registros acásticos. Se foi algo, que trouxe muita dor, uma morte violenta ou uma situação que foi traumática, isso fica impregnado na nossa memória celular. E se a gente não resolveu isso naquela existência, 90% de chance da gente trazer na fisicalidade hoje, nessa vida atual, as coisas dessas outras existências. Então, os registros acásticos é a nossa leitura, é a leitura da nossa existência. Quando a gente faz essa leitura, tanto a pessoa que está buscando essa sessão comigo, quanto eu também, nós somos tratados. Nós somos tratados em outra dimensão, não é aqui na fisicalidade, né? Começa a ser realizado um trabalho benéfico na memória celular da pessoa, na linha do tempo dessa pessoa. Se essa pessoa hoje traz um não merecimento, se ela carrega um bloqueio que não está deixando a pessoa manifestar a ação dela no mundo, a gente consegue ver a raiz disso. E quando a gente vê a raiz disso, a gente consegue ir lá naquela raiz e fazer as mudanças necessárias. Às vezes, quando a pessoa está muito aberta para receber realmente a transmutação de coisas negativas em coisas positivas, o próprio campo da pessoa começa a liberar, começa a transmutar quando a pessoa cria a consciência do que aconteceu. Alguns casos, quando, por exemplo, existe caso assim, tá? Existem casos que a gente vê que os hologramas são inseridos no campo da pessoa, chips, implantes, que são coisas negativas, são coisas nocivas, que vão prejudicando a ação da pessoa no mundo. Então, quando a gente verifica isso, contratos, quando a gente olha as outras existências e a gente vê que tem um trauma, que isso foi manifestado no físico hoje, aí a gente faz uma outra sessão, que aí é uma outra coisa,
que é a limpeza energética acástica. A limpeza energética acástica é para a gente limpar os registros que a gente acessou. A gente não pega uma escovinha e vai limpar, né? Não. A gente entra na linha do tempo, isso eu faço em desdobramento, tá, pessoal? A gente entra na linha do tempo e a gente começa o processo de ressignificar, transmutar, dependendo de como for o andamento da coisa. Por exemplo, se tem um chip, um implante, um holograma, se o campo da pessoa está cheio de miasma, de larva astral, por causa de toda essa densidade que ficou acoplado no campo mórfico, no campo energético, às vezes até na aura, tá? A gente vai para uma outra sessão, que aí eu vou fazer um outro vídeo explicando, tá? Que é a apometria quântica. Mas na limpeza energética akáshica, a gente consegue dissolver essas coisas. A gente consegue como se fosse uma reprogramação da linha do tempo da pessoa, para que a pessoa tenha mais leveza nessa vida atual, para que a pessoa possa desempenhar nessa vida atual coisas do plano de alma dela, do plano estabelecido, da missão, do propósito. Então, os registros akáshicos é quando a gente faz a leitura daquilo que está impedindo ou aquilo que está dificultando a pessoa de manifestar a sua ação. A limpeza energética akáshica é uma limpeza que a gente faz depois dessa leitura, é um outro atendimento que a gente visa limpar, ressignificar esses traumas, esses bloqueios, transmutar. Isso tudo é feito com a orientação de uma egrégora. Egrégora são seres benevolentes que atuam com os terapeutas. Esses seres sempre trazem para nós as informações, as orientações de como que vai ser o processo, quais ferramentas a gente vai usar. E é muito significativo. Hoje, se você olhar no meu perfil do Instagram, você vê diversos depoimentos de pessoas que mudaram grandes aspectos da vida, pessoas que muitas das vezes estavam estagnadas, estavam bloqueadas, estavam com aquele trauma impedindo a pessoa de agir. Quando a pessoa ganha consciência, o campo da pessoa, que é a consciência da pessoa, começa a liberar isso. E aí, para casos mais severos, a gente faz o agendamento da limpeza energética. Bora fazer o agendamento da sua leitura akáshica. Você pode fazer até 3 perguntas direcionada para as coisas que você precisa hoje ter entendimento e receber orientação, ou você pode deixar as 3 perguntas em aberto para a espiritualidade mostrar, os mestres dos registros akáshicos mostrarem aquilo que é necessário para o seu coração. A limpeza energética akáshica nem sempre é necessária, mas muito das pessoas procuram porque a gente tem uma resistência em liberar aquilo que a gente precisa liberar, porque a nossa mente, ela cria um mecanismo de preservação, e esse mecanismo de preservação é para que a gente não sofra, e não precisa sofrer, não precisa ser doloroso. A coisa ela pode fluir tranquilamente. Vamos?